estão cada um em seu lar, ó Pai. Que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade no nosso meio, ó Pai. Que o Senhor possa trabalhar em nós, ó Deus. Que possamos a cada dia, Senhor, te buscar, Senhor. Buscar viver a tua vontade. Buscar viver, Senhor, os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Abençoe a tua igreja. Abençoe, Senhor, este culto, ó Pai, que nós prestamos a ti neste momento, ó Deus. Independente do lugar que estejamos, independente da distância que estamos um do outro, ó Pai. Mas estamos através do Espírito Santo, Senhor, unidos em Ti, ó Pai. Recebe, Senhor, nosso louvor. Recebe a nossa adoração, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor nos diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E essa canção que nós vamos cantar agora fala dessa mudança, né? De Jesus Cristo, quando Ele entra em nossas vidas, Ele nos transforma, Ele nos muda. E que essa transformação seja diária, seja dia após dia na minha vida, na sua vida. E que nós como igreja também possamos mudar para transformar vidas através de Jesus Cristo, para a honra e glória dEle. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
Nossa igreja continua firme no seu propósito de compartilhar as boas novas do Evangelho através de suas parcerias missionárias e tem abençoado diversas famílias carentes nesse momento de pandemia. Tudo isso graças à generosidade dos irmãos em suas contribuições. Obrigado por sua fidelidade. Deus te abençoe. A IB Horto segue ativa e acessível por meio de nossos canais digitais. Entre em contato, acompanhe e compartilhe. A IB Horto vai realizar o Muro Solidário, uma ação de generosidade para alcançar pessoas com necessidades de roupas e agasalhos. A distribuição ocorrerá nos sábados 4 e 11 de julho, das 10 ao meio-dia. Faça parte. Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e desde 1993 divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é sem dúvida uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões. Como no Oriente Médio, onde a igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. E é com essa convicção que nos unimos para fortalecer a igreja perseguida, elevar nossa voz para aqueles que não podem fazê-lo e equipar o corpo de Cristo.
Levante sua voz. Apoie os cristãos perseguidos. Olá, irmãos queridos da nossa amada igreja, família, Horto do IP. Será que minha voz está saindo boa aí, pessoal? A máscara está atrapalhando? Deixa eu perguntar, pessoal daqui, está tudo ok? Posso continuar falando? Os repórteres falam com a máscara, porque e também alguns de vocês ficam cobrando se a gente está se cuidando ou não, tá certo? Então aqui nós estamos também usando máscaras. Eu estou vendo aqui a Vande, que cantou aqui, ela fez aniversário, foi ontem ou antes de ontem? Domingo. Hoje é quarta, né? Quase acertei. Parabéns, 3.0, né? Um pouquinho mais do que isso. Mas somos muito agradecidos pela Vande que vem aqui com a Silma e outros queridos nos ajudarem. O Ricardo e a Simone e a Sofia também estão bem. Mandando um abraço para vocês. Pastor Paulo está recuperando também em casa. A gente trancou o pastor Paulo também na casa dele. E ele não tem saído, pessoal. Então é isso mesmo, né? Está se cuidando. Gente, todo lugar está perigoso. Nós vamos no mercado, nós vamos na padaria, numa drogaria. E Deus está cuidando da gente, né? Estamos sujeitos também. Mas não podemos ficar também paranoicos, maior é o Senhor. E a gente precisa transmitir daqui, porque aqui nós temos os equipamentos, a mesa de som, vocês viram aí que nós temos investido bastante dinheiro aí, para ter mais qualidade na transmissão. E então aqui a gente tem o pessoal técnico, nós temos aqui as condições melhores, montamos aqui um pequeno estúdio, e tem sido muito bom. Obrigado você que tem nos acompanhado em nossas lives. Hoje é o último dia do primeiro semestre. E que semestre esse 2020, como disse Samuel, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E coisas boas têm acontecido no meio das provações, coisas maravilhosas, não é? Depois dessa grande arrecadação de alimentos que nós distribuímos, depois nós agora estamos com o muro solidário também, que é uma maneira de oferecer roupas para as pessoas que precisam dessas roupas, agasalhos. Então você viu aí os 2 domingos, os 2 sábados, os próximos sábados, dia 4 agora, e no outro sábado seguinte, acho que é dia 11, não é? O dia 11, das 10 ao meio-dia, em que nós vamos compartilhar. A Eliane tem vindo aqui ajudar a preparar essas roupas e separá-las para entregar. Graças a Deus por ela e pelas outras mulheres que nos ajudam no bazar. Então é isso, meus queridos. Muita graça, muita paz, muita misericórdia, muita saúde multiplicadas na vida de cada um de nós, de cada família nossa. Nós temos hoje aqui conosco o Davi Daniel, é um dos nossos professores da escola bíblica. Como vocês sabem, apesar de estarmos limitados, não é? A gente tem dado essas oportunidades para nossos professores nos servirem também com aquilo com a caminhada na fé que cada um deles tem. E o Davi, inclusive, é um estudioso das Escrituras, ainda está estudando ainda, né, Davi? Servos de Cristo, fazendo seminário aí, mestrado. Ano que vem termina o mestrado em teologia. É uma grande bênção. Deus nos tem dado cada professor aqui gabaritado, hein, pessoal? Somos muito bem servidos por esses queridos irmãos. Eu queria, antes de passar a palavra para ele, orar aquela oração do Pai Nosso. Faz tempo que a gente não ora a oração do Pai Nosso. E eu queria que você orasse, não como uma reza, tá, gente? Pense em cada frase, cada palavra, e apresenta nosso Brasil, pensando na oração do Pai Nosso. Vamos orar? Pai Nosso, que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor. Proteja-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém e glória a Deus. Bem-vindo, Davi. Boa noite, mais uma vez aí a todos os ouvintes, que estão nos acompanhando aí pela internet. É uma alegria ter cada um de vocês e também aqueles que vão acompanhar a transmissão aí posteriormente, né? Apesar de muitas pessoas estarem em casa e tudo, a rotina, imagino que não vem sendo fácil, né? Ela tem feito com que muitas famílias aí fiquem no limite, com criança, aula, tudo, e aí mais os afazeres da casa, e aí muitas vezes também não é possível acompanhar ao vivo, mas a gravação vai ficar no YouTube, então para todos aqueles que podem ver depois, também e que estão vendo depois, meu muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe todo mundo que está se prontificando a ouvir um pouco mais a palavra de Deus, a estar conosco aqui na nossa igreja do Batista aqui do Horto do IP. Parte um pouco o coração, a gente fica um pouco triste de ver a igreja vazia, a gente não tem as nossas reuniões aí de domingo, que são tão importantes, né, para a nossa unidade, aquilo que a gente vai falar mais adiante aqui no nosso estudo, na nossa reflexão bíblica. Dói um pouco, a gente está com o coração bem pesado de não poder ver muitos dos irmãos que são muito preciosos para nós, mas a gente tem certeza que isso vai passar e que a gente vai poder estar junto logo logo, e a gente vai poder adorar a Deus, cantar junto, dar risada junto, chorar junto e sermos igrejas, né? Sermos um, assim como o Pai é com o Filho. E hoje eu queria trazer uma reflexão que eu dei o título aí de Quando Jesus Orou por Nós. Nós temos ao longo das Escrituras várias orações, né, de servos de Deus, de coisas que ficaram no limite por diversas situações. Nós temos orações do próprio Senhor Jesus antes dele ser entregue, a própria oração, né, que o pastor Edgar começou aí, a oração do Pai Nosso, orações no Antigo Testamento, orações por diversas razões, em diversas circunstâncias, mas essa é uma oração especial. Provavelmente aqui, talvez eu não estou com tanto medo de errar, essa é uma das orações mais importantes para nós hoje na igreja, que é o momento onde Jesus ele orou por nós. Há 2000 anos, Jesus na sua mente, no momento que ele estava ali com os seus discípulos, ele orou por mim, por você, ele orou por você que está em casa, por aqueles que viriam a crer. E essa é a reflexão que eu queria trazer hoje, e que ela está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 20, começa assim, ó. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço,
e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Esse aqui é uma parcela que está dentro do Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele é um pouco peculiar, né? Ele é um pouco característico se a gente comparar ele com os outros evangelhos, né? De Lucas, Marcos e Mateus. E ele é ligeiramente diferente, porque ele tem ênfases diferentes, né? Existe até uma charge, né? Onde um professor ele chega e ele briga, né? Com Lucas, com Mateus e com Marcos, dizendo: poxa, mas a redação de vocês está muito parecida, né? Porque de fato os três evangelhos eles são colocados ao lado um dos outros, né? Eles são reconhecidos e vistos como evangelhos sinóticos, evangelhos que de uma certa forma, a sua estrutura geral, eles são iguais. Mas quando a gente vem para João, ele é um pouco diferente. A gente vê em João ênfases muito diferentes. A gente tem uma ênfase muito mais na pessoa de Jesus. Não necessariamente nos seus feitos. Os seus feitos são importantes, mas Jesus, aquele que é a essência do Senhor, aquilo que a gente cantou agora há pouco, né? Que a gente adora Jesus por aquilo que Ele é justamente a ênfase que está dentro do Evangelho de João. Ele é diferente dos demais um pouco nesse sentido, pelo seu conteúdo, pelas histórias diferentes que ele traz, mas também pela sua ênfase, né? Justamente no Evangelho de João que a gente vai ter algumas das características e formas, né, como o próprio Jesus ele se classifica, que também a gente não encontra nos outros evangelhos, né? Ele vai dizer que ele é o pão, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira, ele vai dizer que ele é reconhecido como verbo, aquele que desceu do céu. Então Jesus no Evangelho de João ele é tratado de uma forma ligeiramente diferente, né? No Evangelho de João a gente também tem uma característica muito peculiar, que João ele sempre procura fazer uma ligação. Sempre conhecimento e vida eles andam em paralelo. Conhecer a Deus muitas vezes ele é sinônimo de vida eterna, né? Então conhecimento e vida, e a gente já a gente vai falar por que dessa introdução, você vai ver que eles são intercambiáveis, eles estão a todo instante dentro dos discursos de Jesus. E o apóstolo João, ele deixa isso muito claro, de que a vida ela está fundamentada no conhecimento de Deus. Essa parcela que eu falei aqui das Escrituras, ela está em João 17, né? Mas a gente sempre tem que pensar um pouco no contexto. O que acontecia ali? O que levou Jesus a fazer aquela oração? O que acontecia imediatamente? O que aconteceu imediatamente antes e o que viria a acontecer depois? Isso traz luz para a nossa compreensão do porquê Jesus ele orou por nós. Essa parcela ela tá dentro de uma porção de discursos do Senhor, que são os discursos do cenáculo. Na verdade, toda essa dramaticidade ela começa com Jesus no que a gente chama de lava-pés, naquele evento onde Jesus chama os seus discípulos e ele, né? E ele é quem lava o pé dos discípulos. E alguns discípulos ficam escandalizados com aquilo. Mas como assim o Senhor Mestre vai deixar que vai permitir que eu vai permitir que o Senhor lave os meus pés e não o contrário? E Jesus ele fala: olha, se você não deixar fazer isso que eu preciso fazer, você não entendeu nada. Então começa com os lava-pés e culmina no final do capítulo 13, com a previsão de Jesus dizendo: olha, apesar de nós estarmos aqui, apesar do lava-pés, apesar de eu ter repartido o pão e vocês terem compartilhado da comunhão, um de vocês irá me trair. E não só isso, talvez aquele que é o mais próximo de mim, esse vai me negar, antes que o galo cante. Então, gente, tem um clima tenso no ar. Existe uma tensão no ar, justamente porque Jesus sabia que
Aquele eram suas palavras finais, então ele precisava, entre aspas, caprichar na sua mensagem, porque ele iria voltar para o Pai. Então era fundamental que os discípulos soubessem o que fazer a partir daquele momento. O clima estava tenso. Imagina você, com seus amigos mais próximos, quando você tem que revelar coisas do tipo: olha, um do que está aqui está me traindo. Um dos desses daqui do meu ciclo íntimo, olha, esse, ele vai me negar. Existe uma dramaticidade e uma tensão no ar que ela é muito importante para a gente entender o que vem posteriormente. Só que Jesus, ele é lindo, Senhor Deus. O Senhor Jesus, a precisão com que ele usa suas palavras e o momento em que ele traz as reflexões para que os seus discípulos pensem e reflitam, ela é sempre precisa. Porque no momento que ele diz que tem um amigo que irá me negar e eu tenho um discípulo que irá me trair, logo na sequência, ele fala: gente, não se preocupem. João 14:1. Não se perturbe o vosso coração, o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar-lhes lugar. Pode ser que depois daquele momento onde Jesus prediz, né, que seria traído e seria entregue e que o seu ciclo mais íntimo de amigos seria onde ocorreria a negação, colocasse em seus discípulos certo receio do que estaria por vir. Mas Jesus, ele é preciso e diz: gente, não se preocupem, não perturbem o vosso coração. Então, momentos como os nossos, né, que a gente vive, Jesus, ele tem a palavra ideal para o nosso momento. Ele tem, nas Escrituras a gente encontra, através do Santo Evangelho que nos foi deixado, as reflexões que a gente precisa para poder enfrentar os problemas que a gente está passando, né, de desemprego, doença, enfim, economia que está em bancarrota e tudo isso. As Escrituras elas têm as respostas que a gente precisa, e sobretudo no Evangelho, nas palavras do Senhor. Nesses discursos de Jesus, que são os últimos, a gente tem uma porção de elementos, uma porção de tópicos, né, que vão desde a partida do Senhor Deus para os céus, o seu retorno. Ele vai falar sobre essa questão escatológica, as questões dos últimos dias. Ele vai falar que ele é o caminho, ele vai falar que ele é a verdade, ele é a vida. Ele vai falar que ele é a videira, seus ramos, sobre a videira e seus ramos. Ele vai falar sobre o mundo, a nossa postura quanto ao mundo. Ele vai falar também, e isso é uma dos mais preciosos, né, dentro dessa porção ali que vai de João 14 até 17, onde ele promete a vinda do outro Consolador, do Espírito Santo. Ele promete aquele que é um em essência com o Pai e com o Filho, o Deus Espírito. Ele viria para dar continuidade à obra, para nos fazer lembrar de tudo aquilo e para garantir que a mensagem do Senhor Jesus ela continuasse sendo entendida ao mundo. Aterrissando em João 17, então, a gente tem uma evolução, né? A gente tem, em João 17, logo no comecinho, a gente tem Jesus orando por ele mesmo, né? Sabendo de que os momentos dele ali estavam no final. Depois, ele vai fazer uma oração por seus discípulos mais próximos. E por final, ali onde eu li, no verso 20, Jesus ele vai orar por nós. É uma continuidade, né? Jesus não está fazendo uma distinção entre os discípulos, os apóstolos e nós. É uma continuidade. A mensagem que foi entregue pelo Senhor Jesus aos discípulos é ela que nos alcançou. E é natural que Jesus pensasse em continuidade nesse sentido, e que ele também orasse por nós, né? E o texto ele é muito claro. Quando a gente vai ver aqui no verso 20, diz que a minha oração não é apenas por eles. Isso aqui é o Senhor Jesus, o Filho orando ao Pai. O Filho orando ao Pai dizendo: olha, a minha oração, ela não é somente por esses daqui,
por esses 12, né? Imagino que eram os 12 que estavam ali, que tinham acabado de compartilhar a ceia do Senhor, que tinham passado pelos lava-pés e os discursos iniciais. Não, a oração de Jesus não era só por aqueles. Rogo também, isso é o versículo 20, por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem, os que haveriam de crer. Ou seja, eu, você, né, que está em casa, que está acompanhando, o pastor Edgar, Jesus, ele orou por nós. Eu não sei, mas isso me intriga, né? Jesus orando por mim. Eu não sei se a gente consegue entender a profundidade disso, o significado que tem tudo isso, né? Jesus, ele para e ora por mim. Jesus, ele parou e orou por você. Tá difícil, né? Esses dias, assim como eu disse, sem dúvida. Mas o Senhor, o Deus de toda a glória, Ele orou por esse momento, inclusive, né? A gente, né, do alto da nossa pequenez, a gente, em algum momento, em toda a nossa insignificância, o Senhor Deus, o Deus da glória, o Todo-Poderoso, Ele, por tanto nos amar, Ele orou por nós. Então nós somos importantes para Deus. Então existe um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem, sim, a nossa natureza pecaminosa, a gente tem, sim, muitas falhas, a gente tem, sim, muitas coisas que a gente precisa evoluir, que a gente precisa crescer, a gente precisa ser mais parecido com o Senhor Jesus. Apesar de tudo isso, nós também somos imagem e semelhança de Deus. E justamente por isso, e justamente por a gente carregar essa imagem, essa semelhança de Deus, que no momento que Deus nos criou, Ele disse que era muito bom, nós também somos dignos. Nós também somos dignos e receptáculos, né? Nós também somos sujeitos ao amor de Deus. Então esse amor de Deus que nos alcançou através do Senhor Jesus, foi esse amor que foi o gatilho para que o Senhor Deus, para que Deus orasse por nós, para que o Senhor Jesus orasse por nós, para que o Filho rogasse ao Pai em nosso favor. E ele continua no verso 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade dos crentes, a unidade daqueles da comunidade, da sociedade dos crentes no Senhor Jesus, ela deve ser parecida com a unidade que o Filho experimenta com o Pai. A profundidade do relacionamento do Filho com o Pai, ela é muitas vezes, ela transcende, ela vai muito além daquilo que a gente consegue compreender, né? Essa unidade que na verdade é uma unidade que ela acontece no final do texto. A gente vai ver que ela é antes da criação do mundo. O Pai amou o Filho amou o Pai, o Filho amou o Espírito ama o Filho ama o Pai, que ama o Espírito. É uma ciranda de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro do relacionamento da Trindade, dentro do Deus trino que nós cremos. E é essa unidade que o Senhor Jesus roga que a gente tenha entre nós. Jesus, ele apela por unidade. Por quê? Porque ele sabe que nossos relacionamentos podem ser muito conflituosos. Semana passada, né, na última live, o Milton de Nanuque, ele falou sobre a necessidade, né, de nós criarmos pontes e não muros. Por quê? Porque os relacionamentos, eles são conflituosos. São interesses distintos, são pessoas diferentes, são criações muito diferentes que não nos permitem muitas vezes experimentar dessa unidade, né? Mas a união que Deus espera, ela é fundamentada no amor. E Deus é amor, né? A forma, então, como a unidade da comunidade dos remidos do Senhor Jesus é expressada é sempre através do amor. Se nós amarmos uns aos outros, saberemos que Deus está em nosso meio. A única forma, e aí a gente vai passar daqui a pouco para falar um pouco das implicações de tudo isso, mas a única forma que o mundo tem de saber que estamos em Deus é se eu amo o meu irmão. Não há outra forma que a gente consiga expressar a realidade
do reino que está, que ele já é experimentado pela igreja, sem que seja através do amor. A gente lembra o início da igreja de Atos, era por isso que ela cresceu. Porque os discípulos, os apóstolos, eles compartilhavam tudo que tinham, mas não somente isso. Eles se amavam de uma forma que levou o mundo a entender, poxa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E é justamente esse o apelo do Senhor Jesus aqui. Toda a desunião dos discípulos resulta em dificuldades aos outros para que eles cheguem à fé. A união do corpo, né, ela é fundamental, principalmente nos nossos dias, né, de tanto ódio, de tanta intolerância, de tanto texto no Facebook, textão, né, como a gente fala, de tanta perseguição, coisas desse gênero, né, páginas e mais páginas do Twitter, ódio do bem e coisas afim, né. E o que entristece é quando cristãos que deveriam seguir a ordem de união se entregam a isso, né? Quando cristãos eles vão para a internet e fazem um vídeo, fazem um post denegrindo a imagem de outro líder religioso, denegrindo um outro líder evangélico, um outro líder de outra denominação. Isso é tão triste. Isso é tão triste. Eu acho que a gente deveria se furtar, a gente deveria tirar, erradicar das nossas vidas, sabe? Esse tipo de coisa, porque isso não promove a união. Isso não promove aquilo que Jesus está rogando que a gente tenha, união, que nós sejamos um com o outro. 22 e 23, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha aqui de novo o apelo à união, gente. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Somos coparticipantes das riquezas e da glória de Cristo, né? E ela é moldada no relacionamento. Deles a glória que me deste. O Filho recebeu a glória do Pai. E essa glória que ele recebeu, ela é essa glória que ele nos está dando a oportunidade de vivenciarmos. Existe um caráter presente para os nossos dias e existe um caráter para o futuro, né? De vivenciarmos essa glória do Cordeiro, do Senhor Jesus. O texto de Apocalipse vai dizer que a cidade, a Nova Jerusalém, depois da consumação de todas as coisas, ela não precisa de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. A iluminação, a glória do Senhor Jesus, a glória do Pai, do Filho, ela é suficiente para nos iluminar. E experimentar isso agora, na era presente, também foi uma das razões da petição do Senhor Jesus. No verso 24 ele vai dizer: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Novamente a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. E Jesus aqui, ele fala que ele quer. E é muito mais do que quer, como alguém que está com fome, quer comer um biscoito, alguma coisa do gênero. É um anseio, é um desejo por uma satisfação que venha a ser cumprida completamente, né? Jesus, ele quer então que nós tenhamos o privilégio de contemplar a ele hoje, mas para sempre. Esse aqui talvez seja o clímax da oração de Jesus, né? Onde Jesus estava então contemplando absolutamente todos os remidos que entrariam nesse relacionamento com ele, contemplando todas as pessoas que têm um relacionamento com ele hoje, mas também uma experiência futura. Nos dias de hoje a gente pode ter muita tentação de ter uma postura escapista, né? Poxa, mas não vejo a hora de acabar logo 2020. Eu acho que esse está sendo aí a oração de muitas pessoas, né? E é compreensível, sem dúvida nenhuma. Tem sido dias difíceis, mas a gente precisa mirar e olhar para versículos desse, né? Onde Jesus ele nos promete a glória dele no futuro, não com uma forma escapista do presente, e a gente vai ser como a ema e colocar a nossa cabeça debaixo do terreno. A ema, eu nem sei se é a ema que faz isso.
Bem, fica aí nos comentários aí, mas a esperança futura, ela precisa mudar o nosso presente. É a esperança de uma vida glorificada no futuro que ela transforma e que ela molda e que ela redime a minha vida no presente, e a partir dela a gente consegue viver em plenitude, essa plenitude que Jesus pediu que nós fôssemos com o nosso irmão. E terminando, ele diz assim: ó Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O Pai é justo. E a gente nunca pode dissociar a justiça de Deus e seu amor. Jesus, ele vai seguir, né? Fazendo com que o nome do Pai seja conhecido. Mas essa é uma tarefa hoje da igreja. Ela é uma tarefa dos cristãos que devem estar unidos por essa missão. Jesus, ele pede essencialmente 3 coisas. E é aqui que a gente passa um pouco para a aplicação, né, do que deveria mudar na nossa vida, né? Apesar de eu já ter falado bastante e ter incentivado bastante a gente a ter uma vida de união. Jesus, ele pede, que sejamos santificados pela verdade. 2, ele pede que sejamos assim como ele e o Pai são um. E 3, ele pede que sejamos perfeitos ou plenos em unidade. Essas foram as petições de Jesus por nós. Jesus, ele orou, quando ele para orar por nós, é exatamente isso que ele pede: que sejamos santificados, que sejamos assim como ele é com o Pai, e que sejamos perfeitos em unidade. Para que ele pede tudo isso, gente? Essa unidade, ela desemboca em missão e em serviço. Jesus, ele pede que sejamos tudo isso para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia que o Pai enviou o Filho. Ele roga por tudo isso em nosso favor, para que o mundo não somente creia, mas que o mundo também saiba que o Pai enviou o Filho. A união da igreja é exatamente a que a qualifica para ser uma embaixadora do Evangelho. Jesus, ele orou para frente, viu cada um de nós, orou por cada um de nós e pediu para que fôssemos unidos. Então, meu irmão, busque a unidade. Apesar da distância, há muitas formas com que a gente pode ser um com o nosso irmão. Passei por uma dificuldade pessoal, de doença. A minha esposa, ela foi afligida pelo Covid, foram 25 dias praticamente aí de bastante luta em casa, isolamento, crianças pequenas que não podiam estar com a mãe, e eu, enfim, fiquei a cargo de toda a casa e tudo aquilo que envolve, né? Cuidar das 2 crianças e mais um acamado e mais todas as obrigações. Mas eu pude sentir a unidade dos irmãos que mandavam mensagem: poxa, como está a Raquel? Que se preocupavam, que oravam, que se dispunham. Poxa, eu levo, como é que tá? Você cozinhou hoje, não cozinhou? Você quer que eu faça mercado? Eu faço para você, está faltando alguma coisa em casa, eu levo para você, você não precisa sair. Então a unidade, ela se reflete em atitudes desse tipo, em tempos de pandemia. Como a nossa iniciativa, né, que a gente recolheu dezenas, né, de toneladas de alimento aí junto com a comunidade católica aqui do bairro. E mais essa nova iniciativa que a gente tem agora com o agasalho, está chegando frio. É assim que a gente mostra a unidade. Não falando mal do nosso irmão, não denegrindo a imagem daquele que eventualmente pensa diferente de nós, e agindo em ações que promovam o nome do Senhor Jesus acima de qualquer coisa. Porque conhecimento e vida são fundamentais no pensamento de Jesus dentro do Evangelho de João, que são essas coisas, né, que fazem com que a gente passe da morte para a vida. Então que a gente possa, que a nossa unidade ela possa desembocar em serviço, que ela possa desembocar em missão, em favor daquele que precisa, em favor daquele que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus morreu na cruz, e que os méritos da cruz em salvar todas essas pessoas, elas
possam também, né, que a gente também possa ser participante disso, fazendo atos que honrem o nosso Deus e que reforcem a nossa comunhão. Que Deus nos abençoe e nos vemos em breve. Amém, pessoal. Glória a Deus. Obrigado, Davi, por essa palavra, essa pausa no meio da semana, para a gente ter esse contato, ainda que virtual, para podermos nos ver. Eu fico muito feliz quando eu encontro alguém, de vez em quando, seja a nossa equipe aqui, durante a semana. Ontem eu vi Dona Josefa dentro do supermercado, a Vanusa, encontrei também com seu sogro, Geraldo e Deise, estiveram aqui na igreja também, a Eliene. É muito gostoso ver um de vocês, vi o Gomes também ontem e outros aí. Queridos, olha, eu ao ouvir aqui essa oração de Jesus, para que a gente continuasse vinculados, unidos, conectados, irmãos, não tem explicação se não for o Espírito Santo de Deus. Porque não é o prédio que nos une. Se fosse o prédio que nos unisse, ou seja, um ponto geográfico, isso mostraria uma força muito pequena, não é? Depender de um lugar. Mas é o Espírito que está nos mantendo juntos, e Jesus orou para que essa realidade que a gente agora está vendo, né, percebendo, que maravilhoso é ser igreja. Se não fosse Jesus, para todos os dias a gente acordar e falar, Ele sabe todas as coisas, Ele está no controle. Jesus é soberano, Ele te ama demais. Além de orar por nós, morreu na cruz, perdoa nossos pecados e cada dia nos dá uma nova oportunidade para servi-lo. Estava até esquecendo que como comunidade também fomos na Cracolândia. Foram 3 grandes iniciativas aí, fora as menores, não é? Coisas que estão acontecendo nos bastidores. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé, te mantenha unido no corpo, que é a igreja, corpo de Cristo. Estamos juntos, apesar de não estarmos nos vendo. Que Deus abençoe sua casa, que haja paz no seu lar. Fomos chamados para sermos pacificadores em casa e manter essa unidade também na família. Que Deus abençoe seus filhos. Dê paciência para eles, para vocês, enquanto aguardamos o desenrolar dos acontecimentos. Queridos, vamos nos despedindo, uma oração final. Ó nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela Tua graça sobre graça, o alimento que não tem faltado, o dinheiro para comprar remédio, o trabalho que o Senhor tem dado para todos nós. O Senhor tem sustentado a Tua igreja, o Senhor tem usado irmãos para abençoar a nossa comunidade aqui, trazendo alimentos, temos distribuído cestas básicas, temos ajudado necessitados, temos honrado o compromisso financeiro com os missionários. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é que sustenta a Tua obra, o Senhor é a fonte inesgotável de todo o bem, inclusive do nosso trabalho. Nos ajude a ser uma igreja missional, uma igreja que está servindo as pessoas em nossa volta. Abençoe a recuperação da Simone, também do pastor Paulo, do Ricardo. Quem estiver doente ou aguardando resultados, que a Tua bondosa mão supra em todos os sentidos. Dê-nos uma boa semana, um bom final, um término de semana. Até domingo que vem a gente possa se reunir no poder do Espírito Santo para continuar nos encorajando, fortalecendo e levando a mensagem de amor. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Até mais, queridos. Um grande abraço a todos vocês.